Eu sou um músico frustrado. Eu comecei a tocar piano aos 9 anos de idade e hoje eu já tenho 21, quase 21, o que faz eu ter 11 anos de estudo de piano clássico. Quase 11 anos de estudo de piano clássico. E eu acho que meu auge como pianista, não sei se eu posso me chamar de pianista, foi em 2019, quando eu tinha 17 anos. E o que me deixa muito triste é que eu sinto que eu nunca mais vou tocar tão bem quanto eu tocava antes. Aconteceu muitas coisas, eu tenho muitos impedimentos, eu não sei, que são criados por mim mesma na minha própria cabeça, que me impedem de fazer as coisas que eu realmente quero. Eu decidi, em 2018, depois de um recital, depois de ver que música era a única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que eu gostaria de continuar fazendo e a única coisa que me fazia bem, eu decidi que eu queria fazer faculdade de licenciatura em música, lá em 2018. E em 2018 e 2019 é que eu mais estava ligada ao piano, estudos de piano. Mas em 2020 teve a pandemia e daí tudo meio que começou a desandar. Porque eu já não tinha muito ânimo e nem muito objetivo com o piano. E eu tava mal já há muito tempo, mas eu era meio que obrigada a sair de casa para ir para a escola e tinha contato com pessoas e enfim, eu já tava mal antes. Eu não sei se eu pioraria do jeito que eu piorei. Se não tivesse a pandemia, talvez eu pioraria mais, mas não tanto. Eu não sei. Eu tô aqui, enfim, falando sobre mim, expondo minha saúde mental aqui de novo. Eu prometi que não ia fazer mais isso, mas eu tô aqui fazendo de novo. Eu desanimei muito com o piano, com os estudos de piano em 2020 e 2021, por conta, não por conta da pandemia, mas também porque eu não precisava mais sair de casa, eu não devia sair de casa, mas a única coisa que eu ainda fazia era ir para as aulas de piano. E era o único momento que eu levantava da cama. Era a única coisa que eu fazia. Eu não treinava em casa os estudos que eu deveria treinar, eu só ia para aula. Então por isso que eu não treinava o suficiente e acabei piorando e não conseguindo estudar muita coisa. Então eu fiquei presa em duas músicas que eu demorei muito tempo para estudar, porque eu não treinava em casa, só treinava uma vez por semana na aula. E eu fui, assim, deixando de lado. Mas ainda era a minha única obrigação. Era a única coisa que eu fazia, a única coisa que me levantava da cama. Mas, como eu disse, virou uma obrigação. E eu parei de gostar daquilo. E por mais que aquilo me ajudasse, porque era a única coisa que me fazia levantar da cama, importante ressaltar isso. Por mais que aquilo me ajudasse, eu perdi o gosto pela coisa, eu perdi a vontade de tocar, eu perdi, porque era uma obrigação. Mas, como eu disse, então 2020, 2021 eu toquei só duas músicas, eu aprendi só duas músicas, além dos estudos de música clássica também, agora eu não lembro exatamente o que eu lembro que estudei algumas do Bach e as outras eu não lembro. Enfim, algumas músicas clássicas também, porque eu tinha um estudo erudito junto com tocar música pop. E as músicas pop que eu aprendi nesses 2 anos foi Believer, do Imagine Dragons, e Shallow, da Lady Gaga, com o Bradley Cooper, pro filme... Esqueci o nome do filme, mas você sabe que música é. E eu não gosto da Shallow, porque eu criei um ódio por
por essa música, porque eu não conseguia tocar ela, porque eu não treinava. Eu não conseguia treinar, tipo, eu não conseguia tocar ela, porque eu não treinava, não aprendia. E daí virou uma repetição e eu criei um trauma, um ódio dessa música. Não que eu não gosto da música em si, mas tenho um ódio, criei um ódio por ela. Enfim, então, voltando um pouquinho, eu disse que queria fazer faculdade de licenciatura em música. E para a faculdade de licenciatura em música, você tem que fazer 4 provas de vestibular. Um vestibular para a faculdade que eu ia fazer. Um vestibular normal, digamos assim, que não fosse artes ou música, você só precisa fazer 2 provas, que é a normal de vestibular, tipo, perguntas e a redação, e a vocacionada. Mas de música e artes, nessa faculdade tem mais 2 provas, que seriam uma prova teórica e uma prova prática. E como eu fiz de música, uma prova era de teoria musical e a outra era uma prova prática que eu teria que tocar um instrumento. E eu toquei um instrumento, eu escolhi o piano, que é o instrumento que eu mais sei tocar. E no final de 2021, eu comecei a estudar teoria. Na verdade, eu já tinha estudado teoria musical junto com os estudos de piano com a minha professora, antiga professora, que agora não faz mais aula de piano, mas enfim. Só que ela nunca me ensinou direito. E ela sempre passava um texto, questionário de um livro lá em específico e nunca ensinava bem certo. Então, pro vestibular, eu tive que voltar nesses estudos que eu tive e estudar de volta, fazer uma revisão, que na verdade eu estava aprendendo naquela hora, porque antes eu não tinha aprendido nada. E eu estudei muito teoria no final de 2021 e é uma coisa que eu gostei muito, muito de fazer. Tá chovendo? Tá, eu vou fechar a porta. Se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é chuva. Então eu estudei teoria musical. Tá. No final de 2021, eu comecei a melhorar. Comecei a voltar a gostar de música e do piano em si, e de estudar piano. E ainda bem que eu fechei a porta. Tá chovendo forte agora. E eu já disse em outro vídeo que no final de 2021 eu também comecei a me redescobrir meu gosto musical. E eu acho que 2021 é dividido em 2 anos pra mim, porque teve a parte super ruim e depois de setembro começou a melhorar e foi uma coisa meio conturbada e depois no finalzinho mesmo, muito no final, eu comecei a melhorar. Mas enfim, daí eu estudei pra prova, comecei a gostar de teoria musical, comecei a gostar de estudar piano, porque eu tive que estudar também pra prova prática de piano. E eu estudei muito, muito, muito pra prova prática. E eu toquei uma música do Bach, porque eu escolhi algum repertório técnico pra que não fosse uma música pop, não sei, eu achei que seria melhor eu tocar uma música clássica em vez de tocar uma música pop, porque não sei, na minha cabeça eu ia ser aceita se eu tocasse Bach e não Taylor Swift. E eu toquei uns minuetos do Bach e eu toquei muito perfeitamente. Eu treinei muito pra tocar perfeito. A vez que eu mais toquei perfeito foi essa música e eu tenho um pouco de orgulho de mim. Uma das poucas vezes que eu senti orgulho de mim foi ter feito essa prova tão perfeitamente. Se colocasse eu tocando e um software de ler partitura seria exatamente igual, tá muito perfeito. E ter gostado de estudar teoria musical nessa época que eu tava estudando pro vestibular me fez ter a ideia de fazer os vídeos de teoria musical que eu estou fazendo aqui pro canal, só que ainda não... Assim, eu fiz o primeiro vídeo, já tem outros vídeos gravados e já tem vários roteiros prontos, só que a gente já fala sobre isso. Tá, fiz a prova do vestibular, as 2 provas de música, as 2 provas normais. Ah, e além de ser mais provas,
no vestibular de arte e de música, só tem uma vez ao ano esse vestibular. Dos outros cursos são duas. Tem o de inverno e de verão, que é no meio do ano e no fim do ano. E o de arte e de música é só no fim do ano. Além de ter que fazer mais provas, você só tem uma chance. Se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é chuva. Eu acho barulho de chuva mó vibes. Eu parei de gravar o vídeo porque choveu muito forte. Agora não tá tão forte, mas ainda tá chovendo. E conhecendo o clima da onde eu moro, não vai parar tão cedo. E é isso. Vamos gravar com chuva e eu gosto de chuva, então eu gosto de chuva. E eu gosto do barulho da chuva. Eu acho ele vibes, good vibes. E nós vamos continuar o vídeo assim mesmo. Não sei porque eu tô falando assim. Tá. E daí eu fiz o vestibular. Eu queria parar de falar sobre esse assunto. Queria parar de falar sobre esse assunto vestibular porque é um grande trauma na minha vida. Porque eu passei. Ai, por que é um trauma se você passou? Porque eu passei e não consegui fazer matrícula porque não consegui. Não consegui. Então eu não estudei a faculdade que eu queria. Porque eu não consegui fazer matrícula. Ai, mas o que deu errado? Porque eu não sei. Eu não sei o que deu errado. Porque eu fiz tudo certo. No dia certo. E deu errado. Só que eu não vi que deu erro. Porque a matrícula tinha que ser online. Eu não vi que deu erro dentro do prazo. Porque eu fiz no segundo dia que tinha entrado pra fazer a matrícula. Daí eu fiz dentro do prazo. Daí tinha mais 2 ou 3 dias depois disso que eu não fui conferir se tinha dado certo. Porque na minha cabeça eu fiz tudo certo. E daí, depois disso, eu fui lá entrar pra ver. Não sei porquê, talvez a minha intuição. Talvez a minha intuição tenha ido entrar pra ver o negócio. E daí eu entrei, só que já tinha passado o prazo de fazer a matrícula. E tava dizendo que não tinha sido feito, sendo que eu fiz. E esse é o meu trauma. Depois eu gravo mais, não sei. Eu não tentei o vestibular de novo. Porque, como eu disse, muito trauma. E eu pensar nisso me dava muita ansiedade. Então eu acabei não tentando de novo. E eu acabei criando um plano B de outra faculdade que eu ainda não comecei também. Porque eu ainda não consegui dar a iniciativa. E esse vídeo não é uma promessa, esse vídeo é basicamente um desabafo sobre todas as minhas frustrações em relação à música e que também em relação à minha vida, porque eu depositei todas as expectativas da minha vida na música e eu quero fazer isso de novo. Quero tentar mais pela música. Pela música. E é isso. Não é uma promessa. Não é uma promessa
que eu vá fazer mais vídeos de piano, vídeo de outros instrumentos, vídeo de teoria musical aqui pro canal. Não é uma promessa. Não é uma promessa, mas é uma vontade. Eu sinto que isso é a única coisa que eu sei fazer e a única coisa que eu posso fazer. E a única coisa que eu deveria. Além de terapia. E é isso. Obrigada por me ouvir.